Lembrando aí, a live hoje é sobre imposto de renda, beleza? Nossa amiga Nayara Oliveira aí, né, vai estar ministrando, falando tudo sobre. Perguntem, né? Se tiverem dúvida, perguntem, porque isso é muito importante para nós que estamos aqui, né? Tentando trazer esse conteúdo aí de excelência. Beleza? Nayara, se já quiser começar. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer o Will pelo convite. Espero que nós consigamos tirar as dúvidas de vocês. Eu fiz um breve resumo para explicar mais ou menos como vai funcionar a questão do imposto de renda para quem opera day trade. Então, vou pedir para o Will ficar de olho aqui no chat. Se alguém mandar alguma pergunta por ali, ele falar para mim. Ou se alguém for tendo alguma dúvida enquanto eu for fazendo a explicação, pode me perguntar, tá? Se alguém não estiver ouvindo bem ou não conseguindo enxergar o material, avisa também, por favor. O som tá ótimo. Então, gente, quem está obrigado a declarar imposto de renda? Existe uma série de fatores que traz a obrigatoriedade. E uma delas é para quem operou day trade. Independente da quantidade de operações, se teve lucro ou prejuízo. Então, você fez uma única operação no day trade, você já está obrigado a entregar a declaração. Se você operou entre 1 de 1 de 23 e 31 de 12 de 2023, o prazo começa agora, no dia 15 de 3 de 2024. Se você não entregar a declaração, o Juliano está falando que ele não está conseguindo escutar. Juliano, você tem que clicar ali no seu microfone. Tem uma opção de microfone ali. Ou coloca o fone de ouvido. Dá um ok assim que você conseguir, tá? Vamos lá, pessoal. Então, caso você não entregue a declaração no prazo, aqui está 23, mas ela encerra 30 de 5 de 2024. A Receita, ela sabe que você fez a operação no day trade. Como ela sabe? A corretora, ela envia uma declaração informando para a Receita que você movimentou pelaquela corretora. E se você não entrega, você está sujeito a uma multa. É importante para você agora, aqui. Galera, deixa todo mundo mutado aí, galera, para não atrapalhar, por gentileza. Hoje, a mesma filosofia, as mesmas regras, os mesmos valores e princípios, Não tem nada. dentro do colégio, elas são mantidas durante o intercâmbio. Então, por exemplo, nas acomodações, os meninos ficam com os meninos. Gente, tem alguém com o áudio aberto. Então, continuando. Se você não entrega a declaração no prazo, você fica com o seu CPF suspenso. E isso acontece muito rápido. O prazo é dia 30 do 5. No mais tardar em julho, se você consultar a situação fiscal do seu CPF, ele vai estar suspenso, pendente de regularização. Aí você precisa entregar a declaração e também pagar uma multa de R$ 165. R$ 165 é o valor mínimo da multa. Ela pode chegar até 20% caso você tenha algum imposto devido. Então, tomar muito cuidado em relação a esse prazo. Como que funciona a declaração de imposto de renda no day trade? Eu fiz aqui as formas de você fazer essa apuração. Você pode ou contratar algum site, existem alguns parceiros das corretoras que fazem o cálculo todo para você. É só você mandar suas notas, terminou o mês, gera todas as notas de corretagem, manda direto para o site e ele faz todo o cálculo para você. Ou você mesmo através de uma planilha. Normalmente, as próprias corretoras, elas têm planilhas, ou às vezes já mandam até prontas para você fazer o acompanhamento mensal. Então, como funciona esse cálculo? Porque tem bastante gente que tem dúvida. Eu posso compensar prejuízo? Não posso? Como que eu vou saber o mês que eu tenho que pagar? Normalmente, as pessoas que começam a operar, elas têm prejuízo no começo e depois que as coisas começam a melhorar, elas vão tendo lucro. Então, eu fiz um exemplo aqui de como seria
para você fazer essas compensações. Vamos imaginar que uma pessoa começou a operar em junho de 2023 e no mês ela teve um prejuízo total de R$100. Então, ela tem um prejuízo acumulado de R$100. Foi lá para o mês 7 de 2023, teve mais R$300 de prejuízo. Então, naquele mês, ela passou a ter R$400 de prejuízo. Por quê? Ela tinha 100 do mês de junho, somou os 300 que ela teve em julho, então ela tem R$400 para compensar de prejuízo. Aí, no mês 8 de 2023, ela foi lá e ganhou 250, fechei positiva. O que eu vou fazer? Eu tinha 400 de prejuízo, eu vou compensar. Então, eu tenho 250 para os 400, eu ainda tenho R$150 de prejuízo. Resumindo, não é porque eu fechei o mês 8 no positivo que eu tenho imposto a pagar, porque eu tenho que compensar o prejuízo que eu tinha acumulado. Então, eu continuo com prejuízo. Aí, ela foi lá no mês 9 de 23, teve mais R$50 de lucro. E ela vai descontar dos 150. Então, ela tem R$100 de prejuízo a compensar. No mês 10, ela teve mais 200 de prejuízo, passou a ter 300. No mês 11, ela teve um lucro de 150. Descontei dos 300, eu ainda tenho 150 de prejuízo. No mês 12, eu fechei mais 150 positivo. Quer dizer, no mês 12 eu zerei. Eu não tenho mais prejuízo para compensar. Daqui para frente, o que eu tiver de lucro, eu vou pagar imposto. Aí, no mês de janeiro, eu tive mais R$200 de lucro. Eu não tenho nada para compensar. Então, sobre esses R$200, eu vou pagar imposto. E o meu mês vai continuar zerado. 2 de 2024, começa de novo. Se eu tive prejuízo, eu vou acumulando ele. Se eu tive lucro, eu vou pagar o imposto com ele, sobre esse valor, e ele vai zerar novamente. Como funciona para calcular? A gente paga imposto de renda sobre 20% do lucro líquido, sendo que 1% é retido na nota de corretagem. Então, se vocês observarem, hoje eu fechei com um lucro lá de R$50. Você vai ver que 1% já vai estar retido, a corretora já desconta de você e ela faz o pagamento para a Receita. É assim que ela vai informar para a Receita que você operou no day trade, porque ela tem 1% retido seu. Então, a Receita está esperando que você vai pagar os outros 19%. Então, você vai informar para a Receita que não. Ela reteve porque naquele dia eu tive lucro, mas no total do mês eu fechei no prejuízo. Então, como que a gente vai fazer o cálculo? Aqui no mês de janeiro eu não fechei com R$200 de lucro. Então, o que eu vou fazer? Os R$200 a 1%, a corretora já reteve lá na minha nota. Então, ela reteve R$2 do meu imposto. Mas, só que eu tenho 20% para pagar, que vai dar R$40. Desses R$40, eu vou descontar os R$2 que a corretora já reteve. Então, quer dizer que esse imposto já foi pago e vou pagar somente os R$38. Então, o imposto que eu fechei no mês de janeiro, positiva, eu tenho que pagar até o último dia do próximo mês. Então, seria no dia 29 de fevereiro. Aqui, eu coloquei como seria o DARF. Então, aqui, a referência 31/1 de 2024, o código de receita é o 6015, vencimento, o último dia do mês seguinte, valor R$38. Para quem não tem nenhum site parceiro da corretora ou que você pague para fazer esse cálculo para você automático, você pode gerar a guia aqui pelo Cicalc, que é um site da Receita Federal. Vou mostrar para vocês também como funciona. E aqui, só para ficar um pouquinho mais claro, eu peguei uma nota de corretagem, então vocês vão ver que o valor dessa nota foi um lucro de R$139. O que a gente vai fazer? A gente vai descontar as taxas para chegar no 1% do imposto de renda. Então, esse 1% foi retido na minha nota. E eu pagaria, supondo que eu só fiz essa operação no mês, eu pagaria 19% sobre esse valor. 19% sobre esse valor para, na soma, inteirar os 20%. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Por gentileza, nós estamos no início do ano de 2024. E para quem não fez em 2023? Agora, dia 15 de março, começa o prazo para quem operou em 2023. Então, a gente sempre entrega no ano seguinte as informações do ano anterior. Então, nós estamos em 24 entregando informações de 2023.
Se você operou em 2022, aí você estava obrigado a entregar no ano passado. Mas, eu comecei a operar em 2023, conforme o exemplo. A obrigatoriedade começa agora dia 15. Deu para entender? Alguém tem mais alguma dúvida? Pergunta, hein, galera? Pergunta que hoje é o dia. Até agora. Boa noite, quem fala aqui é Jonatas. E se aconteceu de no final do ano de 2023 a pessoa fechou negativo? Jonatas, como vai funcionar? Por isso que eu falei que você precisa fazer um acompanhamento. Eu fiz uma planilha aqui para vocês entenderem como seria. Aqui só tem 2 meses, mas aqui tá todas as informações. O valor que eu tive, aqui está o Dzinho, se foi lucro, vai estar com C, se foi D, foi porque eu fechei no prejuízo aquele dia. E as taxas? Então, significa que aqui, no mês de maio, eu fechei com um prejuízo de R$ 25,50. Por quê? Ele vai pegar os R$ 25,00 que eu tive de prejuízo, que eu perdi no mês de maio, mais as taxas e emolumentos. Ele soma, então, em maio, eu fechei com um prejuízo de R$ 25,50. Aí aqui eu coloquei todas as minhas operações de junho, que totalizaram um prejuízo de R$ 76,30. O que eu vou fazer? Então eu tenho R$ 25,50 do mês de maio e mais R$ 76,30 do mês de junho. Então, em junho, eu passei a ter um prejuízo de R$ 101,80. E você vai fazendo esse cálculo todos os meses. Então, aqui você vai preenchendo mês a mês. Oi? Você tá mostrando alguma planilha aí? Não tá aparecendo? Não, tá não. Espera aí. Espera aí, pessoal. Não apareceu, não. Espera aí que eu vou mudar o formato dela. Tá aparecendo agora? Sim. Então, vamos lá. Aqui foi a minha operação no mês de maio. Eu fiz apenas uma operação. Então, eu perdi R$ 25,00 no mês de maio. O Dzinho aqui na frente. Essa informação sempre vai estar na nota de corretagem. Se aquela nota foi fechada com lucro, vai estar com C. Se ela foi fechada com prejuízo, ela vai estar com D. Então, eu vou somar os R$ 25,00 que eu tive de prejuízo, mais as taxas e emolumentos. Então, significa que no mês de maio, eu fechei com um prejuízo de R$ 25,50. Passei para o mês de junho, fiz todas as minhas operações, que eu também fechei no prejuízo de R$ 76,30. O que eu vou fazer? Vou pegar mais os R$ 25,00 que eu tive de prejuízo em maio e eu passei a ter um prejuízo acumulado de R$ 101,80. Então, o prejuízo, ele é sempre... Você sempre vai somar, ele vai acumulando de um mês para o outro. Mas, para a declaração de imposto de renda, o que você precisa? Saber qual que foi o seu prejuízo mensal. Então, você vai fazer essa planilha, porque no imposto de renda você vai lá declarar. No mês de maio, eu fechei com prejuízo de R$ 25,50. No mês de junho, R$ 76,30. E assim vai. Aí, não vai fazendo o total para você ir compensando, mas na declaração ela vai mês a mês. Para a Receita Federal saber que, quando você tiver lucro, você tem aquele valor de prejuízo para compensar. Uma pessoa declarou e não colocou que ela tinha prejuízo. Aí ela foi lá, fechou no lucro, compensou o prejuízo e deu imposto a pagar de, exemplo, R$100. Mas a Receita não sabia que você tinha aquele prejuízo para compensar. Então ela vai falar, não, se você teve um lucro de
R$500, R$1.000, que daria R$200, mas só que você compensou, estou pagando 100, por exemplo. Não, seu imposto é 100. Você não falou para mim que você tinha um prejuízo de 500 para compensar. Então, por isso que a gente tem que informar o prejuízo para a Receita. Para o momento que a gente começar a ter lucro e for fazer essas compensações, a Receita saber o porquê que você está pagando aquele valor de DARF. Então, a declaração de imposto de renda nada mais é do que você só esclarecer para a Receita como funcionou o seu ano. Esse mês eu fechei no prejuízo, esse mês eu fechei no lucro, eu tinha aquele valor para compensar. Dentro do próprio programa da Receita tem os campos certos para informar todos os valores separadamente. Aqui também, como em alguns dias foi fechado com lucro, o dia que você fecha com lucro, você já tem o imposto de renda retido. Então, eu tive 1,26 de imposto de renda retido, que eu também tenho para compensar. Então, você tem duas opções para fazer esse acompanhamento. Ou você faz em uma planilha, você pega nota por nota e vai informando dentro da planilha, ou você pode pagar. Eu até deixei aberto um aqui, que é o Sencom, eu não sei se o pessoal conhece. Dá para ver a tela? Ainda não está mostrando, não, se você quiser mudar. Nayara? Eu acho que é a sua internet. Voltou? Sim. Não está a tela mostrando. Tá dando para ver minha tela? Não, você não está compartilhando, não. Coloca a tela inteira, porque aí você não precisa ficar mudando, entendeu? Apareceu? Sim. Sencom, hein? Então, isso. Esse daqui é o Sencom. Aqui são as mesmas informações que estão lá naquela planilha. Então, eu mandei todas as notas para cá e ele já deu aqui, ó. Que nesse mês, o meu resultado foi menos R$25,50. E eu tenho esse valor de prejuízo para compensar. No mês de junho, eu tive mais R$76,30. Somando os meus R$25,50, eu passei a ter R$131,80 de prejuízo para compensar. E mais R$1,26 de imposto de renda. Então, as duas formas de calcular são a mesma. Você vai escolher se você prefere pagar ou se sua corretora tem parceria com algum site ou com a Sencom, ou você preenche na própria planilha. Até aqui deu para entender? Deu sim. Eu deixei separado aqui também como funciona no Cicalc. Eu fechei com lucro e preciso pagar minha DARF. Não, aqui na Sencom, desculpa, eles já dão o DARF para você direto. Mas, eu não pago, estou fazendo na planilha, esse mês eu fechei com lucro. Como que eu vou pagar meu imposto? Você vai entrar aqui no site do Cicalc, digitar seu CPF e sua data de nascimento. Clicou aqui, continuar, você vai vir para essa tela. Nessa tela, você vai digitar o código, que é o 6015, e aqui você vai colocar qual que é o período de consolidação. Qual é o período? O mês que você fechou positivo. Então, por exemplo, eu fechei positivo o mês de fevereiro, que acabou de encerrar. É 29
2 de 2024. E aqui ele já vai puxar automático qual que é o vencimento, que é o último dia do mês seguinte. E aqui você preenche qual que é o valor do imposto que você tem, que deu para pagar. Então, R$38. E calcular. Calculou, clicou aqui, emitir o DARF. Ele já vai dar essa guia aqui para você pagar. Então, pessoal, não tem segredo. A questão é, você precisa, de alguma forma, fazer esse acompanhamento mensal. Por quê? Você precisa entregar a declaração. Não entregou a declaração no prazo, você pode ter certeza que seu CPF vai estar suspenso. E aí você vai ter uma dor de cabeça maior. Porque você precisa regularizar e você também vai ter que pagar uma multa. E CPF suspenso, bloqueia a sua conta, você não consegue abrir uma conta nova. Se você for participar de algum concurso público, você não consegue. Então, assim, é só postergar o problema. Então, controlem, enviem a declaração no prazo. Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar mensagem, meu telefone está lá no grupo, eu tiro a dúvida de vocês. Mas, assim, não deixa passar o período. Lembra, quem operou em 2023 já está obrigado a declarar agora em 2024. Para a declaração de imposto de renda, quem operou no day trade é um dos critérios que obrigam a entregar a declaração, mas a partir do momento que por um critério você está obrigado a entregar, você já tem que informar todas as outras coisas na sua declaração. Então, eu trabalho com carteira registrada, você precisa informar para a Receita qual que foi o valor dos seus rendimentos do trabalho. Você precisa informar quais são os seus bens, carro, casa, moto. Então, assim, não é só o day trade que você vai informar tudo que a Receita pedir, tá? Mesmo porque ela já tem praticamente todas essas informações. Porque a Receita, ela é atrelada com vários outras obrigações que são enviadas para ela e ela sabe. Uma delas é a que a própria corretora envia. Por isso que ela sabe se você operou day trade ou não. Então, eu fechei 2023 com prejuízo, foi pouquinha coisa, só operei uma vez, não vou entregar. Entrega, porque você vai ficar com o CPF bloqueado do mesmo jeito. Não importa qual foi o seu resultado ou a quantidade de operações que você fez. Ela vai saber que você operou e ela vai bloquear seu CPF, tá? Inclusive, lá no nosso grupo acontece muito isso, muita gente pergunta e eu sempre mando chamar os contadores porque eu já sei até o que é. É sempre assim, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tinha que declarar, a pessoa fechando prejuízo, ela não sabe que precisa informar esse prejuízo. Então, operou, faz a declaração, porque senão seu CPF vai ficar suspenso. Acontece muito isso. E as pessoas só vêm depois que já passou o prazo, tem multa para pagar, então não deixa passar, porque não é brincadeira, viu? Se tiverem dúvida, galera, pergunta, aproveita. Foi bem explicado, né? Top demais. Parabéns, Maia. É um conteúdo assim, resumido, mas ele não tem muito segredo para a questão do day trade. É mais ter o controle, né? E fazer o acompanhamento mensal. Qual é o código? 6015. Nayara, mais uma pergunta. Eu consigo puxar meus resultados. Eu nunca fiz o acompanhamento de 2023, né? Eu tenho pouca experiência com isso. Eu comecei em julho de 2023, então eu não fiz o acompanhamento. Eu não sei qual foi o meu real... eu imagino que tenha sido prejuízo, mas eu não sei qual foi o meu real resultado. Eu consigo puxar na BTG, por exemplo, que é a operadora que eu uso? Sim, você só tem que ver exatamente na sua corretora onde que você vai pegar essas notas, mas normalmente já tem lá uma opção, notas de corretagem. Você vai colocar por período e salvar elas mensal. Uma outra coisa, é muito importante sempre salvar suas notas. Por quê? O que acontece? Eu comecei a operar em 2023, desculpa, eu era da corretora BTG, mas por algum motivo eu saí da BTG e fui lá para XP. Eu não tenho mais conta na BTG e eu não salvei as minhas notas. Como que você vai fazer para recuperar isso? Então, assim,
Fechou o mês, baixa todas as suas notas do mês e guarda elas certinho, porque se em algum momento você precisar, você tem elas guardadas. E faz o acompanhamento. De qualquer forma, agora você vai ter que pegar desde a data que você começou a operar e fazer esse controle para agora colocar no imposto de renda. Lembrando, galera, ela é contadora. Se vocês precisarem, aproveita, chama, entendeu? E deixa tudo certinho, porque 2024 só está começando. Então, no meu caso, eu ainda tenho até o final do dia 15 ao dia 30 de março para fazer isso, não é isso? Ou eu entendi errado? Dia 30 é o prazo para entregar a declaração. Então, nesse meio tempo, você já tem que estar com todas essas notas e esse controle feito para entregar a declaração no prazo, para passar para o contador, a pessoa que você vai fazer a declaração, informar tudo isso para a Receita. Obrigado. Imagina. Tirou minhas dúvidas. Obrigado, Will. Show de bola, Jamil. Mais alguém, gente? Se tiverem dúvidas, perguntem, porque esse é o momento, né? E é bom que todo mundo fique entendido, fica por dentro de todos os assuntos, né? Não só operar. A situação é similar do colega anterior. Para declarar 2023 agora em março, que eu pensei que seria até abril e às vezes até prorroga até maio, né? A entrega da declaração de imposto de renda. No caso do colega aí, e também similar ao meu, eu tenho que fazer mês a mês ou eu posso fazer tipo assim, 2023 foi tanto negativo ou positivo? Não, você precisa informar mês a mês. A Receita, ela pede isso, para você informar lá dentro do programa qual foi o seu resultado mês a mês e ela vai fazendo o cálculo do valor total, para saber quanto você finalizou de prejuízo em dezembro. E na Receita, qual a área que a gente tem que entrar? Para fazer essa informação? Para passar a informação. Você passou aqui o do DAF, né? Sim, ela vai dentro do programa da declaração de imposto de renda. Aí se você não souber fazer a declaração, aí você precisa contratar um contador que faça para você. Mas existe um programa para fazer a digitação da declaração. Sim, eu faço. Eu fiz, mas não da Bolsa de Valores. Você já fez, então, tá? Lá dentro do programa vai ter renda variável. E aí você vai ver que lá dentro tem a opção do day trade. Então, lá você vai ver que tem todos os meses, de janeiro a dezembro. Coloca mês a mês na opção day trade. Sim, senhora. É bem autoexplicativo. Na hora que você entrar lá, você vai ver e você já vai entender onde tem que colocar os valores. E no caso, basta somar, por exemplo, de 2, 3 corretoras, soma o mesmo valor das 3 num valor só. Sim, porque só vai o saldo, não vai por corretora. Ou eu tenho que mencionar o CNPJ da corretora? Não, só o valor. Sim, senhora. Mais alguém com dúvida? Lembrando, galera, vou colocar lá no YouTube aí, quem puder compartilhar, curtir, comentar, fechou? E nosso Instagram, que não segue também, ó, tá aí, ó, @BrotherTraderShort, não tem erro. E vamos pra cima, time. Vamos fazer cada dia mais as coisas acontecerem. E quem tá lá dentro sabe que o negócio é de verdade. Tá? Lá a gente mostra a realidade. Já era pra lá, ela sabe disso. Mais uma pergunta, se me permitir? Mais uma pergunta, se me permitir? Tem um local que me disseram que antes de você fazer a declaração, você tem que mencionar que você está fazendo day trade para a Receita Federal. Tipo assim, avisar ela sobre isso. Tem que fazer essa menção anteriormente? Não. A única coisa que você vai fazer antes do prazo da declaração é pagar o DARF se você fechou no prejuízo. Caso contrário, você só vai informar na declaração. Não tem nada que você precise avisar antes. Sim, senhora.
Então, acho que é isso, né, pessoal? Ninguém tem mais dúvida? Estou satisfeito. Ô, Nayara, deixa eu ver se eu entendi correto. Você falou que mesmo a gente tendo prejuízo, tem que pagar o DARV? Não, você só paga o DARF a partir do momento que você passou a ter lucro e já compensou todo o seu prejuízo acumulado. Ok, então eu entendi errado. Se eu tive prejuízos em 2023, eu vou poder compensar agora para 2024 ou 2023 encerrou? Não, você compensa em 2024. Por isso que essa informação vai lá dentro da declaração de imposto de renda. Porque quando você for declarar 2024, você leva esse valor junto. Então, em janeiro de 2024, eu tinha um saldo inicial de prejuízo. Se você não informa na declaração, ela não vai para a próxima declaração, entendeu? E aí é onde a Receita não entende como que eu estou compensando um prejuízo que eu não declarei que tinha. Só para esclarecer mais um detalhe, se me permitir. A declaração do imposto de renda eu faço uma vez por ano, mas, no entanto, a DARF só que é mensal. Ou eu tenho que declarar também mensal para a Receita Federal? Não, é exatamente isso. A declaração ela é anual e o DARF é mensal. Então, fechei com lucro, paguei o DARF. Esses DARFs vão caindo lá na Receita. Se você olhar lá dentro pela sua conta do GovBR no ECAC, você vai olhando e vai falando, esse mês tem um pagamento de 20, 30, 50. Vai caindo lá, a Receita sabe que é do day trade, mas ela não sabe ainda qual foi todo o movimento que aconteceu durante o mês para chegar naquele valor. Depois, na declaração, por isso que é a declaração de ajuste. Você vai ajustar os valores para a Receita entender. Ele pagou esses DARF de R$20 porque ele teve um lucro de 100. No outro mês ele não pagou DARF porque ele teve um prejuízo. Então, você vai prestar essas informações para esclarecer tudo para a Receita. Porque ela sabe que você movimentou, mas ela não sabe como foi, o que aconteceu, como você fechou no mês. Sim, senhora. Para mim, estou satisfeito. Show de bola, galera. Isso aí. Melhor que isso aí. Parabéns, Léo. Então, pessoal, obrigada. Obrigado, Will, pelo convite. Alguém tendo dúvida, fico à disposição. Boa noite. Obrigada, Nayara, pelos esclarecimentos. Vamos para cima, galera. À disposição.